IPTV apresenta Doces Histórias. Oferecimento Pico Ruchas, a maior confeitaria rosa e mais deliciosa da América Latina. Olá, meus amigos da IPTV, eu sou a Ana Picu, estou aqui com Doces Histórias, aquele programa que a gente adora contar as histórias dos nossos convidados, e sempre tem história boa, hein? A nossa convidada de hoje é um rosto muito conhecido do Brasil, já está a dispor de grandes produções, e hoje ela deixou de lado a ficção para conhecer a fundo a mente e as emoções humanas. Olha que mulher poderosa comigo hoje aqui no Doces Histórias. E a minha amiga de firma, vem pra cá, Suzy Camacho! Aninha! Que prazer estar aqui com você nesse sucesso. Delícia. Que Deus te ilumine sempre. Amém, Ai, a você todos desperta nós. coisas maravilhosas em todos nós. Eu amei que ela vem de rosa. Ai, lógico. Aqui a paleta Perfeita! tem que ser. É isso aí. Fui participar do Além da Fama, Foi. né? Que ficou um programa incrível. Se Foi você ainda não lindo. viu, vai no YouTube da IPTV, procura o nosso programa que eu até chorei. Não é? Tem o poder de fazer a gente chorar, Ai, gente. que delícia! É que são histórias de vida, um Além da Fama. A gente fala também sobre isso, né? Sobre como as pessoas passaram por dificuldades, lutaram e atingiram o seu objetivo. E se reinventam, né? Com certeza. Que história. Eu quero saber tudinho de como você se reinventou, como saiu das telinhas. Hoje se atende, né? Assim, já tenho a minha clínica de psicologia, faço atendimento. Apresentadora da IPTV. Uhum. Mas, Suzy, hoje eu quero saber da Suzinha. Tá bom! Vamos falar, Que delícia, gente. Você recorda muito sua infância? Nossa, constantemente. É. Como faz bem a gente lembrar da nossa infância, desses momentos maravilhosos com a família. Isso te dá um vigor, te dá uma energia. Isso é fundamental. Eu acredito verdadeiramente nisso. Suzy, hoje eu quero aproveitar para conhecer você mais a fundo e também aprender muito, gente, porque tem uma psicóloga aqui do nosso lado. A gente fala tanto de memória, de infância, né? É isso Que mesmo. delícia! Como foi sua infância? Me conta. A minha infância foi maravilhosa. Brincava na rua, era a época que a gente podia jogar bolinha de gude. Eu sempre fui muito moleca, apesar de ser toda delicadinha. Toda eu adorava. Patricinha! Mas sempre gostei de muita coisinha no cabelo, muita florzinha, mas eu adorava jogar bola, fazer queimada. Era uma infância realmente maravilhosa, onde a gente sentava-se ali, sentadinho no degrauzinho, e ficamos conversando, brincando, fazendo comidinha. Eu também adorava fazer comidinha. Sim, de mentirinha, né? A gente cortava lá o capinzinho, fazia as nossas... lama. Exatamente! Pisava mesmo na lama, na chuva. É uma coisa fantástica. Demais. E você de onde, Suzy? Você nasceu onde? Bom, eu nasci em São Paulo, no Tatuapé, e ficamos ali um pouco tempo, porque depois meu pai foi para o Rio de Janeiro, porque meu pai é português. Minha mãe também, a família toda é portuguesa, da Ilha da Madeira, do Funchal. Então a gente estava lá quase na África, exato, e mamãe veio primeiro para o Brasil, rever os irmãos que vieram primeiro para cá, e acabou querendo ficar por aqui mesmo. E o papai, olha que como é a vida, eles eram vizinhos na Ilha da Madeira, só que tinha uma distância etária, né, porque tinha 14 anos de diferença. Então eles conversavam e tal, mas mamãe era uma criança, papai já era um adulto. Quando ela veio para o Brasil, ela já estava com 18 anos. E aqui ela reencontrou meu pai sem saber, olha como tem o destino. Olha, muito. Outro país. Anos depois. Muitos anos depois, ela reencontra o papai aqui numa festa da Nossa Senhora de Fátima, porque mamãe sempre foi muito religiosa. E ela estava nessa festa, numa igreja, e aí ela encontra quem? O Camacho. Aí eles se veem, mas a mamãe não tinha interesse absolutamente nenhum, era uma pessoa amiga e tal, e o papai insistindo, até que iniciaram um namoro e casaram, né? Mas quando ele veio para o Brasil, ele veio convidado para abrir supermercado aqui, porque não tinha. Imagina, isso em 58, 59, eram só mercearias. Papai veio trazer o primeiro supermercado do Brasil. Falei que tinha uma história boa, com certeza. Pegue e pague. Não sei,
as pessoas mais antigas vão lembrar dessa rede que depois foi vendida para outros supermercados, mas foi o primeiro. E aí ele foi responsável por instalar em São Paulo, no Rio de Janeiro, essa rede de supermercado francesa. E aí o que aconteceu? O meu padrinho, que era o dono, que é francês, que era o dono dessa rede, acabou contatando o papai e ele passou a ser o meu padrinho também, como uma forma de gratidão do meu pai por uma pessoa tão bacana que fez a mudança das nossas vidas. Meu Deus, que história linda, gente. Que Tem história... destino, amiga. Destino. Destino. Existe destino, existe propósito, Com né? certeza. E quando a existe pessoa... Deus. É isso que eu ia falar. Quando você estiver desesperado por algum motivo, porque todos nós temos momentos em que Sempre, parece né? uma angústia, lembre-se disso. Você não está sozinho, já existe um caminho marcado e você vai achar saída. Só não perca a fé. Pode demorar uns anos, né? Mas Exato. seu destino tá destinado a você. Com certeza. Suzy, e a sua infância foi embalada por qual sabor? Ai, sempre sabores portugueses, né? É. Muitos ovos, o doce português é a base de ovos. Por quê? Lá em Portugal, a forma como as pessoas engomavam as roupas, e todo mundo era muito formal, era com a clara. E aí eles perceberam que eles tinham que fazer alguma coisa com a gema. Começaram a fazer os doces. Então a minha infância foi toda embalada com os doces portugueses, principalmente nessa questão de ovos. Que legal. E tem algum que te marcou mais? Ah, tem o toucinho do céu. Toucinho do céu, era uma E delícia. quem fazia para você? Vovó. Vovó, que também é toda a família portuguesa, ela pedia pra gente partir as amêndoas e aí ela ia moendo e fazia o doce e a gente sentadinho ali. Ai, o cheiro que ficava. E aí nós mexíamos para fazer com que aquela calda de ovos ficasse bem... Ai, que delícia! Pra você. Comece com uma calda aqui. É isso mesmo. Olha! Ô, Suzy, mas daí veio a família inteira? A família... Que você falou da sua avó. Sim, vovô, vovó. O resto da família ficou na Ilha da Madeira. Tá, Mas ó, eu vou dar um tenho passinho tios- aqui que a gente vai fazendo, Ai, que tá? delícia! Isso me lembra. E a gente ficava mexendo, gente, para dar o ponto. Ah, eu e meu irmão. É uma coisa maravilhosa. Então, vovó e vovô vieram para o Brasil, porque justamente a minha mãe era a única menina. Ela tinha 4 irmãos e ela era a única menina caçulinha. Aí os meus avós falaram, os meninos ficam e nós vamos, porque todos eram os mais velhos, né? Sim. E ela veio para cá para cuidar da gente. Então, é maravilhoso. Meu avô era músico. E ele era estudante de medicina. Olha que história também. Ele estudava medicina em Lisboa, porque ele é lisboeta. Minha avó é madeirense. E ele foi passar férias, Tá. quando tinha a fase lá de estudante, foi passar férias na Ilha da Madeira, encontrou a minha avó, se apaixonou, não voltou mais. Aí, Gente, foi. quantas histórias de livro na sua Tudo família. de livro. E ele era músico, ele tocava muito bem. E olha só, minha mãe canta muito bem e eu fui para a parte artística, gosto muito de música, mas eu para balé, porque eu fui bailarina há muitos anos, toquei piano também durante muitos Quantos anos isso, Suzy? Eu comecei a estudar música 3, 4 aninhos. Olha. Graças ao meu avô, que sempre colocava a música nas nossas vidas. Como é importante, gente, se você tem filhos, coloque música na vida das crianças, porque realmente muda a paciência, a tolerância, a gente fica com uma outra percepção. Que demais, já vou colocar meus filhos na música depois Sempre. Por dessa favor, dica qualquer aqui. coisa, né? E põe música A dentro gente de fica tão casa. preocupado em colocar nos esportes, né? Exatamente. Mas a música também é muito A importante. música ajuda muito. Hoje existem vários estudos neuropsicológicos que mostram que a música, por causa dessa variação da vibração, ela manifesta dentro do cérebro outras frequências. Então, isso aciona áreas do cérebro que normalmente você não atingiria se não fosse através da música. Então, melhora a concentração, melhora a ansiedade, melhora a paciência, e também mexe com essa parte das emoções positivas. Ó, vou avisar para vocês, para o meu diretor, que hoje o Doces Histórias vai ter no mínimo 3 horas. A gente adora aprender coisas novas. Que bom, eu fico muito eu feliz. adorei essa colaboração aqui. Você era filha única, Suzy? Não, eu tenho um irmão, que pouca diferença, 1 ano e 2 meses de mim, né?
E ele foi para a área da engenharia, que era a área do meu pai. Meu pai era engenheiro civil. Olha a história do meu pai também. Ele tirou uma igreja, desmontou todinha a igreja, porque ia passar uma estrada na Ilha da Madeira. Ele desmontou, numerou tudo e montou numa outra parte para não perder a história. Meu irmão acabou sendo engenheiro civil. Não tem como, né? Com essas referências Não dentro tem de como, e casa. faz tudo. Então, como a referência da família ela é importante. Muito importante, Por isso é que né? a gente, quando você põe o seu filho para fazer alguma coisa com você na cozinha, além de despertar valores e princípios, você ter um momento ali gostoso, você faz com que ele comece a ter mais habilidades. E todo mundo hoje tem que ser Você polivalente. desenvolve, né? Claro. Com certeza, eu acredito muito nisso. Tem que ser, hoje não tem mais essa, menino não faz isso, menina não faz aquilo, não. que Hoje fazer todo de mundo tem que fazer tudo. de tudo. É. O menino tem que ajudar na cozinha, vai lavar uma louça assim, vai varrer. A menina vai ajudar assim o pai a lavar o carro, a ver como troca um óleo. Isto é preparar o seu filho para o futuro. E na sua casa era assim? Sempre. Vocês Eu faziam fazia de tudo. De música De até música. Meu irmão também, estradas. ele ia para a cozinha, ele ia no supermercado, ele ia na feira. Eu ficava lá vendo meu pai trocar o óleo, mexendo quando ele trocava o pneu do carro, tudo. Meu pai falava que eu tinha que ser pilota, porque eu adorava pilotar, Sério? sempre. Meu pai era muito na frente, muito avançado. Você aprendeu a dirigir com quantos anos? Tirei a carta com os 18 mesmo, mas antes disso, sou sincera, a gente já começava. Porque eu do interior também, eu aprendi com 12 anos a dirigir. Eu um pouquinho mais, eu tinha uns 14, né? Mas e eu não recomendo que façam isso. Mas na época a gente fazia. Não, mas eu aprendi assim, acredito que você também em chácara, Sim. enfim, nunca dirigindo na cidade. E outra né? coisa também, o número de carros que existiam era infinitamente menor, não passava carro quase na exatamente. rua. Então foi por ali. Mas eu acredito assim, nós temos que ensinar tudo. Não é porque você tem alguém para te ajudar em casa que você não vai falar para o seu filho fazer a cama, retirar a roupa, levar para a lavanderia, passar sim, por que não? Você entendeu? Com certeza. Lógico, você fica junto, vendo como faz, mas coloque isso. E as Ai, que crianças papo gostoso, adoram. gente, adoram. Elas adoram, elas se Porque eles sentem úteis. Isso, fazer parte, né, ali e ser reconhecida por isso, né? Claro, claro. Porque senão a gente só fica, para, não faz isso, não faz bagunça. Exatamente. É isso. E depois a gente chega e fala pro outro assim, olha, você viu que ele me ajudou a fazer esse doce? Olha como tá saboroso. E a gente vai colhendo os méritos da maternidade. Sem dúvida, porque senão... Ô, Suzy, seu pai queria que você fosse pilota. Exatamente, pilota. E qual que era o sonho do seu coração? O que você já, lá pequenininha, falava, o que eu quero ser quando eu crescer? Eu queria ser veterinária. Olha, Sempre quis. eu sempre gostei muito de medicina. Tá. Tem a ver com meu avô. Ele trouxe os livros de Portugal de medicina e eu tenho até hoje, gente, incrível. E eu queria ser médica, mas ao mesmo tempo eu fazia muito teatrinho com as minhas bonecas e fazia papéis. Tá. Que foi o que me ajudou, com 6 anos de idade, a ser escolhida para fazer um papel numa novela. E aí comecei a fazer publicidade, propaganda e nunca mais parei. E a medicina acabou fazendo parte da minha vida porque eu acabei me especializando também, não na medicina, evidentemente, mas na área de psiquiatria. Sim. Porque eu adoro analisar como funciona o cérebro humano, quais são as patologias, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, nada na vida da gente é à toa. Pra casa, né? E é sempre na infância que a gente começa a desenvolver os nossos talentos. Eu Não ia tem perguntar não. se a infância tem um grande papel nisso, né? Total, total. Porque na infância você faz experiências. Por isso que é importante quando você vê Pode seu brincar filho. de profissões. Exato, papéis, né? A gente muda até se encontrar naquele papel que vai fazer parte da vida. Agora eu posso dizer, já na infância a gente já começa a liberar o nosso futuro em termos de destino de profissão. É impressionante. E na adolescência a gente fortalece isso. Por isso é que você tem que aproveitar quando a criança demonstra algum tipo de prazer, de habilidade, coloque em cursos, coloque para praticar, coloque para exercer. Olha, todos os meus convidados que passaram aqui sempre se encontraram na infância. Ah, sem dúvida, porque na infância a gente pode errar, a gente pode fazer, as pessoas aceitam, né? Então é o melhor momento de experiência para a gente desenvolver as nossas habilidades. Que demais, Suzy. E então, o seu primeiro
palco, a sua primeira TV, vamos dizer, foi com 6 anos. Exatamente. E como foi? Sua família te apoiava? Foi. Brilhava o seu coração? Ah, com certeza. Assim, as pessoas que estavam ao redor falavam para minha mãe, olha, leva a Suzy para fazer tal teste, porque ela é tão, assim, brejeira. Eu sempre fui muito... Que brejeira? Brejeira é, sabe, simpática, é doce, ao mesmo tempo é feminina, então tem um jeitinho gracioso de ser. Então eu Tá. falava, ela é tão brejeira, ela fala bem, apesar de ser extremamente tímida. Você era tímida? O quê? Eu sou tímida. Ah, não. Ah, você não imagina como eu sou tímida. Todo mundo Super fala. comunicativa. Aprendi, desenvolvi. Com o Se quê? desenvolve. Brincando com as bonecas, eu falava com as bonecas. Porque até então, olha, eu era tão tímida, pra você ter uma ideia, que quando os meus primos chegavam num primeiro momento, eu me escondia dentro do guarda-roupa, até baixar a minha ansiedade para ir me aproximando e ir lá conversar com eles. Isso com 2, 3 aninhos. E aí depois eu fui me soltando, né? Graças a essa parte da arte dramática. Foi fabuloso. Então, quando a criança tem timidez, fazer teatro ajuda muito, sabe? A se posicionar, a colocar a voz num determinado tom, a dicção, que é uma coisa que nós temos que trabalhar. Quando você descobriu isso em você, ou sua mãe ou seu pai falaram, essa menina vai ser artista? Isso 6 anos você já foi lá pra TV. foi Mas pra TV, e o foi momento fazer. em casa? Inclusive no Silvio Santos, eu ia lá pro Silvio Santos, eu fazia o mini júri, gente. Silvio Santos tinha um quadro que o nosso Vanderlei Villanova era uma criança ainda, era um bebê, não tinha nascido. E tinha um quadro chamado mini júri. A gente fazia a análise das pessoas que iam se apresentar. E eu fui. O Silvio achou que eu era simpática e tudo mais, me colocou ali. Mas como você fiquei chegou lá. no Silvio? Pois é, a gente tinha uma agência, eu acho que era tia Irani. É isso, Irani. Aí ele sabe O tudo. diretor está passando cola pra minha convidada. Já ouviu falar e não conheceu. Aham, ouviu falar. E aí, então, a gente ia fazer os testes e ela levava a gente para fazer as análises, né? E aí eram escolhidas as crianças. E eu fui escolhida e fiz lá o mini-júri. Aí a carreira fez isso, porque você ia no Silvio Santos, você era conhecida no Brasil inteiro. Olha, não tinha por Eu onde. acho que não teve um convidado que não passou aqui e não falou do Silvio. Ah, não tem igual, não tem igual. Realmente. Eu não sei Foi- por quê, sabe? Acho que tem um pezinho do diretor. Não, por quê, né? Realmente foi uma pessoa inigualável, não vai ter mais Todos ninguém falam igual, isso. não é? Determinado, ele lutador, e ele tinha uma capacidade de ver talentos, tanto é que você vê quantas pessoas ele descobriu. E não Exatamente. só, estou falando dos talentos Não só artísticos, pessoas, né? estou falando também dos profissionais que andavam com ele. E como ele mudou o país, né? Com Total. a SBT também. Total. É isso aí. E aí eu fui escolhida, fui até lá e aí eu comecei a fazer outros testes e fazia muita propaganda, fazia muita fotografia. E aí, Ivani Ribeiro, fui mini Miss São Paulo. Olha só essa história, gente. Com 8 anos para 9 anos de idade, falaram para minha mãe, olha, leva ela para fazer fazer um teste para ser mini Miss São Paulo, que vai ter um concurso de beleza. Eram crianças até 9, 10 anos de idade, meninas do São Paulo inteiro, do estado inteiro, que iriam fazer na passarela o seu desfile, como se fosse da Miss São Paulo mesmo, né? Tanto é que foi todo mundo para lá, que tinha os governadores e tal. Quem apresentou foi Tony Ramos, só para você ter uma ideia, que já era um sucesso. E então, no concurso, eu ganhei como mini Miss São Paulo, a menina mais bonita do estado de São Paulo. Dali, Ivani Que Ribeiro. orgulho desses pais, Nossa. hein? Nossa, meu pai e minha mãe com o sorriso até aqui, porque a gente não esperava. Tem meninas lindas, mas é aquela coisa, sempre falaram que quando eu pisava no palco, nas passarelas, parecia que eu adotava uma outra postura. É uma personalidade Uma diferente. personalidade diferente. Olha, da minha cabeça... Foi o seu primeiro personagem. Era mesmo, Suzy artista. Exatamente. Aí eu apresentei, achei, porque a minha roupa que era de uma apresentação, era a roupa da capitã de marinha de guerra brasileira. E aí eu não entrei desfilando, eu entrei marchando com uma espada e fui cumprimentando cada um dos júris e da plateia com a espada. Pronto, foi um sucesso, cativou todo mundo, ganhei. Já ganhou. A Ivani Ribeiro
ela me viu e falou, queria que você fizesse um teste para fazer uma novela, foi na TV Record. E agora a gente vai dar um intervalo, porque só depois vocês vão saber o que aconteceu. Ô, Suzy, olha só. Eu vou colocar aqui o bolo na forma. Eu já engrossei essa misturinha aqui. Vou colocar na forma. Gente! Ele tem que assar, né? Claro! E Tá igual, olha essa se massa! a gente finalizar esse bloco aqui, Suzy, da sua infância, o que você traz que você... Você tem um filho? Tenho um filho. O que você traz da sua infância afetiva, enquanto eu ponho o bolo no forno, que você replica com ele? A questão de cozinhar. Cozinhar junto. Ele cozinha, ele também vai com a gente e os filhos dele, que são os meus netos, já vão para a cozinha também. Desde os 5 aninhos de idade, vão e ajudam. E vão com você? E vão comigo, e vão com o pai também, e a gente monta... Olha que Gente! Ele é bem baixinho, porque ele quase não vai farinha. Exatamente, é isso mesmo. Ai, o sabor, gente, dessas amêndoas, vocês não imaginam. É isso E aí. me deixa muito feliz. Bora lá, voltar? Vamos lá. Na sua infância? Ai, quero Pessoal, muito. a gente volta já já com doces histórias aqui pela IPTV e com muita história boa. Delícia! Estamos apresentando Doces Histórias. O maior orgulho da IPTV neste segundo ano é saber que milhões de brasileiros nos permitem entrar em seus lares, levando informação, conhecimento e companhia ao longo do dia, onde e quando você quiser. Neste último ano, vivemos uma verdadeira revolução. Reformulamos nossa grade de programação. Lançamos novos programas e conteúdos exclusivos. Participamos de eventos de grande porte, levando o nome da IPTV além das fronteiras do Brasil. Expandimos nossa presença nas mídias digitais, ampliamos os canais de distribuição e estamos cada vez mais presentes em todos os cantos do país. Tudo isso só foi possível graças ao apoio dos nossos parceiros comerciais, ao crescimento constante da nossa audiência, à relação de confiança que construímos com você. Porque no fim das contas, tudo o que fazemos é pensando em você. Obrigado por fazer parte dessa história. IPTV, 2 anos com você. Voltamos a apresentar Doces Histórias. Estamos de volta com Doces Histórias e Suzy Camacho. Ai, que delícia. Olha Nossa. só. O seu Gente. docinho, pronto. Imagina, eu tô aqui olhando, me lembrando da vovó, do meu vou irmão, te da nossa servir. família. Ai, por favor. Espero que remeta às suas memórias. Mas eu não tenho dúvida. E é uma Olha grande isso, responsabilidade gente. para mim também, né, gente? Ai, que delícia. Tô louca. E lá vocês comiam com o quê? Com um cafezinho? Serve com um cafezinho. Na hora do lanche, porque português adora comer bem. É impressionante. Então Exatamente. tinha o café da manhã, o almoço, café da tarde, depois tinha a janta e depois tinha a ceia. E na ceia a gente também podia comer o docinho. Olha que incrível. E você tomava café pequena? Sim, sempre. Cafezinho preto, uma Eu delícia. tô perguntando porque minha família também é portuguesa. Uhum. E meus primos, a gente tomava cafezinho preto. Uhum. Aí teve um gap na minha vida que eu falei que eu não gostava mais de café. Sério? E aí? Depois que eu abri a Pico Ruxas, eu voltei a tomar café. Eu amo café. Eu acho que estimula, parece que abre realmente a nossa energia. E lembra da minha fase de infância com a família. Que delícia. Vou provar aqui. Gente, tá delicioso. Você tá de isso, parabéns. mais ou menos, Isso mesmo. É muito bom. Um gosto de amêndoa e Não é? das gemas, né? Exatamente, porque não tem aquela farinha, não tem... Você sente realmente o gosto do doce. É leve. Muito bom, muito leve. Adorei, vou fazer mais vezes, Que viu? bom. Espero que você compartilhe a receita com todos, viu? Porque Por favor. realmente A gente coloca ótimo. nas redes sociais da IPTV e da Pico Ruxas. Perfeito. Todo mundo vai fazer, porque é delicioso.
Suzy, você me disse lá na nossa cozinha que a sua primeira novela foi com 7 anos. Exatamente. Gente, e daí não parou mais? Não parei mais, foi na TV Record, chamava-se Vidas Marcadas, que era do Amaral Gurgel, imagina. Eu trabalhei com Laura Cardoso, trabalhei com Rodolfo Maier. Que privilégio, Nossa, hein? foi um privilégio, só tinham os atores de primeira, então aprendi muito com eles. Dali para diante, nunca mais parei. Aí fui para a TV Tupi, aí ficou com Eva Vilma, Carlos Zara, Irene Ravache, Ana Rosa, Rolando Boldrin, Richelli. Nossa, Agora só pensa quantos atores vieram depois e falaram, contracenei com Suzy Camacho. que delícia. Parabéns pela sua história, Foi muito Suzy. bom, muito bom. E aí, quantas novelas no total? Acho que foram 28. Perdi até as contas. Porque foi Humildemente, Vidas perdi as Marcadas. contas. Foi muitas. Jerônimo, A Força do Amor, A Leoa, A Viagem, a primeira versão da Viagem, que foi um sucesso, modificou a dramaturgia. Sim. O Profeta, que eu trabalhei com o Strasser, que era também um ator fantástico. Não tô sendo pressionada coisa nenhuma, mãe. Que é isso? O Tony apenas quer levar um papo com você, poxa. A gente se curte tanto, tio. Ah, não ri não, vai, mãe, poxa. Tá bom, tá bom. O Espantalho, Jerônimo, o Herói do Isso, gente, olha o Sertão. currículo. Da história do Jerônimo tem uma coisa muito interessante. conta, Eu estava adoro. na Itália e estava lá no hotel, né, vendo a Com quantos anos pra programação. gente se- Eu já estava com 24, 25 anos. Então eu estava lá, inclusive com meu filho, que a gente adorava, eu pegava, fazia um pacotinho, vamos embora. Eu ficava lá que 40, delícia. 50 dias viajando. E estava lá sentada, vendo a programação, vou dando uma zapeada. Adivinha o que eu vejo na Itália? O quê? A novela O Jerônimo, eu estava sendo dublada em italiano. O meu filho olhou e falou, mãe, é você! Foi uma emoção tão grande, porque a novela foi vendida para vários países. E olha que memória que ficou nele. Nossa, né? incrível. Ele ficou, mãe, e não, você não sabe da E maior. ele tinha quantos anos, você sabe? Ele tinha estava com 24, uns 5 aninhos para 6 aninhos. Imagina. E na rua, o pessoal via e falava Daninha, reconhecia. Por quê? Porque a Itália, ela prima por isso, o cinema italiano tinha muito a ver com Bang Bang. E Jerônimo, o Herói do Sertão, para quem não assistiu, era uma versão brasileira de um Bang Bang. Então, as pessoas gostavam e falavam comigo. Foi um sucesso tão grande. Acabei fazendo entrevista, sabe? Foi maravilhoso. A minha próxima pergunta era essa. Qual foi a novela que mais te marcou? Então foi essa? Não foi essa. Não? A que mais marcou foi A Força do Amor. A Força do Amor no SBT foi a segunda novela que o Silvio Santos fez. Eu tive o prazer de fazer a primeira novela que o Silvio Santos produziu. Qual foi? O Espantalho. O Espantalho. Não era SBT, era TVS e era passada na TV Record, porque o Silvio não tinha emissora ainda. Então, Era um estúdio. era um estúdio onde a gente fazia a novela O Espantalho. Que tinha o Jardel Filho, volto a dizer, o Rolando Boldrin, grandes atores. E depois, quando ele abriu o SBT, porque ele teve a concessão, eu fui convidada a ser a estrelinha de novo. A minha primeira novela que eu fui estrela foi O Espantalho. Você tinha Eu quantos tinha anos? 13 anos de idade. 13 anos. Depois, estava lá estrelando Suzy Camacho. E depois, quando eu fui convidada pelo SBT a fazer A Força do Amor, aquilo foi um boom na minha carreira, impressionante. E foi a partir daí que depois eu fiz Jerônimo, fiz La Leoa, fiz outras novelas que muito sucesso. Brega Chique na Globo. E assim foi. Que demais. E para você sempre foi muito fácil decorar texto. Sempre tive Porque muita começou facilidade. 7 anos, gente. Sempre, e foi o que me ajudou, porque a novela mexicana A Força do Amor foi uma tradução que foi feita para o Brasil. Os atores mexicanos, eles não decoram texto. Eles têm um ponto eletrônico O diretor vai falando. não é nem o diretor, eles têm um intérprete que vai dando o texto e eles só vão interpretando. Então, cada cena tinha 12 páginas, 11 páginas, cena. Só que como eles faziam com ponto eletrônico, não tinha dificuldade. Meu Deus. Imagina eu tendo que decorar de um dia para o outro 40... Não é 12. 12 era uma cena. Uma cena. A gente Um gravava livro, decorando 10. um livro. Exatamente. Decorava, e isso me ajudou. E eu na faculdade, fazendo justamente aquele TCC, eu estudava de manhã,
saía da faculdade, ia para o SBT, trabalhava, saía às 8 horas da noite, ia para casa, cuidava do meu filho e ia depois ler o texto para, de novo, 5 horas da manhã levantar e ir para a faculdade, que eu tinha que sair às 6 porque eu entrava às 7. Não falei que era uma potência a nossa convidada, gente? Só tenho a Olha isso. agradecer, amiga. É. A minha memória desenvolveu tanto e realmente agora hoje eu tenho lapsos de memória. Que incrível, Suzy. E os estudos sempre foram para você primordiais? Com certeza, era uma condição que o meu pai colocou. Você pode fazer essa parte que você gosta, carreira artística, mas nunca você vai parar de estudar. E, de fato, nunca parei. Até hoje eu estudo porque eu gosto de estar sempre à frente, vendo as coisas. E graças a ele ter colocado isso como sendo uma condição importantíssima. Que incrível. E qual foi a última novela que você fez? Porque você começou a faculdade fazendo novela. Novela, exatamente. Aí fui para Globo. A última novela foi... eu fiz uma participação especial do SBT na... Meu Deus do céu, agora me fugiu. Eu fiz a Suzy Camacho mesmo, na novela Poliana. Poliana. Recente, exatamente, então. recente. Eu era eu mesma, fiz lá uma participação, mas que eu fiz da novela inteira. A última foi Fascinação no SBT, do Valcir Carrasco, antes dele ir para Globo. E foi maravilhosa, foi um presente que ele me deu. Que legal. E daí você, em qual momento você decidiu parar com as novelas e seguir para estudar as emoções, estudar não, né, para trabalhar com as emoções humanas, com as pessoas mesmo, na psicologia? Sim, na verdade eu não parei, foi assim, foi uma transição. Como eu sempre estudei e trabalhei, eu era atriz e aí fui convidada pelo Eduardo Lafon na Rede Record. Ele ia lançar um programa novo chamado Fala Brasil, que era uma revista, que o Fala Brasil que nós temos hoje, só que na época era uma revista, tinha vários apresentadores e tal, e teria uma participação de uma psicóloga que iria todos os dias responder cartas, iria fazer um comentário sobre alguma situação que estivesse ocorrendo. E eu fui até lá, né, porque ele me chamou, ele falou: Suzy, eu quero muito que você faça essa participação no nosso programa. E eu estava com um contrato ainda no SBT. Aí eu expliquei para ele que eu ainda tinha que terminar o contrato. Ele falou: muito bem, o programa não vai entrar exatamente agora. Estamos buscando a equipe e vamos fazer. Deu certinho. Terminei o SBT Fascinação e fui para a TV Record fazer o Fala Brasil. E aí foi uma mudança, assim, porque eu continuei, né, como atriz, porque depois eu fui fazer outras coisas, mas já me encaminhando para a psicologia. E sendo psicóloga, eu tinha que fazer estágio. E eu estagiei sempre com crianças, porque eu sempre gostei muito dessa base da família, saber como você poderia estar auxiliando as crianças a se desenvolverem. Mas eu fazia tudo isso gratuitamente, de uma forma voluntária. Lindo. Nunca foi com o objetivo de ganhar dinheiro. Era realmente para eu me desenvolver e entender como a mente humana funcionava. Menina, o que eu fui trabalhar depois no Fala Brasil? Com crianças. Nada. O destino de novo. O destino. Tudo tem uma razão de ser. E uma dica que eu dou para as pessoas: faça as coisas não visando o dinheiro. Lógico que o dinheiro é importante, mas faça assim, para você ser útil, para você estar aprendendo. Porque em algum momento na sua vida, essa doação que você fez de tempo, de sabedoria, de conhecimento, vai se reverter para você. E aí, sem eu esperar, comecei a ganhar dinheiro com a clínica de psicologia, sendo que o objetivo não era esse, era um trabalho voluntário. Então, olha como tudo vai acontecendo de uma forma fantástica. A gente não espera, mas Deus já fez o nosso destino, não é? E eu acho que a nossa missão é exatamente essa: você procurar fazer o teu melhor, sempre nesse sentido, o que você pode agregar, o que você pode estar aprendendo. Não faz daquela de, eu não ganho para isso, eu não vou, o que isso vai me render? Eu não vou evoluir nisso, eu vou entregar só porque eu fui contratada, Exatamente, e é um pecado. Para você mesmo.
você tá Sim. deixando de se desenvolver. Claro, porque você sempre tem que aprender alguma coisa. Todo dia. Todo o santo dia, até o Opa, último fiquei dia de nervosa. vida. Até o último dia de vida nós estaremos aprendendo. Então doe sim, sabe? Faça o seu melhor. Tudo faça com capricho. O capricho ele é importante. Não faça por fazer, não faça porque Dá o você... mesmo trabalho. E eu Não acho é? que é até mais. Porque você tem que fazer refazer. 2 vezes. Exatamente. Meu pai sempre falava isso. Preguiçoso trabalha 2 dobrado. vezes. Com certeza. Não é? Isso Ai, mesmo. Suzy. E como veio o programa Além da Fama? Aí eu fiz, motorista, vai matar a véia aqui atrás, tá maluco? Aí o Marco Luque falou, é você, tal, aquela voz dele. Sim. Aí eu falei, eu sou a tia, você tá bom, Marcos Palmeira? Então o Vanderlei é pedra 90, é um Por cara que bacana, pedra 90? Bacana, simpático, agradável, correto, decente. Olha que então, beleza. pedra 90, saiba essa também, hein? Ah, esse foi fantástico. Estava eu em casa, recebo um telefonema e me telefona, sabe quem? Quem? Vanderlei Villanova. Quem é? É uma pessoa, sabe, que é nova no meio, que começou agora, só com o Silvio Santos, trabalhou 25, 30 anos, uma coisinha básica, né? Nós somos muito amigos. Nós éramos da época da TV Tupi, da padaria, vou contar tudo agora, viu, Vanderlei? Não precisa. A gente tinha muita amizade, porque todo mundo se Deve ter encontrava. muita conversa boa. Ai, muito aprendizado. A gente ficava ali, tomava um cafezinho, porque levava horas para você entrar em cena e tal. E o Vanderlei, depois disso, nós somos amigos, me telefonou e falou, olha, Suzy, temos um convite para você fique à vontade para aceitar ou não. Estamos fazendo agora um programa numa nova emissora, IPTV, uma empresa que visa realmente família, visa conteúdos apropriados e gostaríamos muito que você fizesse parte do nosso cast fazendo o programa que nós pensamos, um podcast sobre pessoas, sobre a infância, para que elas se desenvolvessem e tal. Chama-se Além da Fama. Nossa, eu me encantei pela ideia. E aí, fui convidada e cá estou fazendo Além da Fama. Que demais, ô Suzy. E você acha que qual papel é o papel da sua vida? Se eu posso falar de papel. De todos nós. apresentadora, psicóloga, atriz. Esqueci alguma coisa? Não, e escritora também. Mãe, escritora. Eu escrevi também o livro Guia Prático dos Pais, dando orientação de como... Eu quero. Ah, eu vou te dar. Eu não sabia. Não sabia? Vou te trazer. Olha, Estou apresentadora. comprometida. Não Guia estudou Prático dos Pais. Obrigada. Guia Prático dos Eu Pais. tenho 3. Pois então, e ali o que é interessante nesse Me livro? conta. Cada capítulo aborda um tema. Então, assim, criança que não come, tem um capítulo para isso, com dicas de como você pode agir. Criança que não quer estudar, que tem medo de escuro, que quer dormir na cama dos pais, como lidar com a separação. São capítulos. Então, fica fácil você fazer uma consulta daquilo que você tem uma dúvida. E tem sempre, assim, dicas, sugestões. Por isso chama Guia Prático dos Pais. Não que eu tenha a pretensão de dar uma receita, mas... E tem um guia prático lá para os pais que não vê o tempo passar? Porque essa semana minha filha Voa, começou né? a usar desodorante e sutiã. Com certeza. Eu tô passada. E vai ser cada vez mais rápido, Vai, viu, amiga? né? Então o mundo está acelerando. Eles estão crescendo muito Eu rápido. preciso desse livro, Suzy. Já me comprometi, trarei para você. Então, de todos esses moods da Suzy, qual que brilha mais o seu coração? Hoje eu sou feliz porque eu tenho a oportunidade de realizar as coisas, então fazer alguns atendimentos, passar alguns conhecimentos daquilo que eu vivi para tentar amenizar a dor das pessoas, amenizar as ansiedades, sabe, procurar de alguma forma mostrar que esse é o meu objetivo principal. Aonde aquela coisa ruim que a gente passa, que é difícil, a injustiça, aonde aquilo tem algo muito bom de aprendizado, aonde aquilo vai te ajudar a desenvolver alguma resiliência, força, porque não existe, gente, crescimento sem dor. E o que eu quero passar, por ter passado por muitas situações na minha vida, é que tudo aquilo de ruim que a gente passou foi muito bom. Porque Sempre tem um aprendizado. sempre tem um aprendizado. E a gente vai transformar aquilo que seria um trauma, não um trauma, mas experiência de vida para você dar esperança para as outras pessoas. E por mais que a gente entenda que não é na hora, né, que a gente pode perceber. Não, é sempre depois. Quanto até esse trauma
fortifica a gente, faz Sem bem. Pode ser dúvida. que anos depois você entenda o que você passou naquele Mas momento. é isso, Ou te porque- prepare lá pra frente, né? Mas é isso mesmo, porque no momento a gente só vê a dor, porque ali tá agudo, tá intenso. Mas quando você tem essa fé de calma, isso tudo lá na frente eu vou entender por que está acontecendo, por que eu tô passando por isso, aonde isso vai me ajudar. Essa certeza de que alguma coisa positiva terá é que te ajuda a passar naquele momento em que o céu está cinza, chovendo, porque a uma hora o sol vai voltar a brilhar. Pode ter certeza. E ele volta, né? Nada Sempre. como o tempo. Com certeza. Não é? E essa certeza a gente tem que transmitir para as pessoas. Esse é o meu objetivo. Ai, Poder que falar, olha, calma, isso vai passar, isso tudo vai ser um aprendizado e você vai conseguir transformar isso em alguma coisa muito positiva e passar essa sabedoria para terceiros. Que lindo! Tô Obrigada. aprendendo muito aqui hoje. Agora, uma pergunta que quando eu vi que você seria minha convidada, eu falei, eu preciso fazer essa pergunta. Uau, que pergunta! Quem é Suzy Camacho, além da fala? Ai, gente, essa é sempre a minha pergunta final. Olha, linda! Não, eu tava aqui desde o começo querendo terminar a entrevista, só por causa dessa pergunta. Adorei! Bom, é uma pessoa que é lutadora, é uma pessoa que procura sempre ser positiva na vida, que quer ser útil, que quer de alguma forma poder contribuir para que aquilo que está sendo feito seja feito da melhor maneira possível. Eu gostaria de estar podendo passar essa mensagem para todos, que as pessoas não desanimem, que as pessoas aprendam a extrair o que tem de melhor daquilo ali, porque na hora certa você vai ser útil sem você imaginar. E é essa que vai fazer a diferença da vida, né? Fique tranquila, então, porque você está fazendo e passando essa mensagem da forma mais linda que pode ser. Minha linda, muito Foi obrigada. um prazer te receber aqui, viu, Suzy? Eu que Volte agradeço. sempre na nossa Casa Rosa, Mas toda com de certeza, rosa. e entrarei os meus netinhos. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho, a gente volta com doces histórias aqui na IPTV. Adorei. Ah, eu também. Estamos apresentando Doces Histórias. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Voltamos a apresentar Doces Histórias. Estamos de volta com doces histórias aqui pela IPTV. Pessoal, vocês sabiam que a IPTV está disponível para mais de 17 milhões de Nossa, domicílios, que alcance, que incrível isso, que incrível isso. atingindo mais de 55 milhões de pessoas em todo o Brasil. Olha o tamanho desse programa, olha onde a gente está chegando, a gente fica muito feliz com isso, hein? É isso aí. Parabéns aí. E você pode acessar a IPTV pelo canal 579 da banda KU, canal 23 da nova Parabólica Sky ou pelas redes sociais, né, IPTV Lê? Play, o aplicativo pelo celular, você consegue acompanhar, ou dentro da sua televisão aí de casa, você também pode baixar o aplicativo e acompanhar toda a grade de programação da IPTV, que é incrível. TikTok e ao vivo no YouTube. Nosso programa agora está passando tá ao vivo no YouTube também. Verdade. Muito bom. Ale, eu estou apaixonada pela história da Suzy Camacho. Você vê quantos depoimentos, quantas histórias aqui, né? Que a gente começa a perceber o tamanho da pessoa é pelo tamanho da experiência, da bagagem que ela tem em relação às histórias que ela viveu. Uma né? Então, grande atriz, gigante, gigante. grande comunicadora, psicóloga. Olha que mulher, gente. Muitas histórias, muitas doces histórias também. É, Fico muito feliz. Isso mesmo. E se você quiser saber um pouquinho das nossas doces histórias, mande sua pergunta para o Café com a Ana e com a Lê, nosso quadro que está começando agora. Você pode mandar pelo Instagram, @IPTVOficial, ou pelo Instagram da Pico Ruchas. A gente quer muito receber a sua pergunta e responder aqui Manda nesse pra gente, bate-bola manda pra gostoso. gente. Vamos lá? Eu vou começar com uma pergunta aqui. Tá bom. Já para comece. você, vamos lá. A gente recebe pergunta do Brasil inteiro aqui, gente. E a gente adora quando vem de outros estados, é sinal que o alcance é grande mesmo. Ó, essa aqui é de São Paulo. A Beatriz, lá de Ribeirão Preto, ela pergunta o seguinte: o que ainda te mantém em movimento hoje? Acho que ela deve estar falando em relação ao nosso negócio, à marca, né? O que mantém a gente em movimento nos dias de hoje, né? Sim. Em relação à nossa marca, à nossa Olha, história. após 13 anos de Pico Ruchas, o que nos mantém em movimento é o nosso propósito
de fazer uma confeitaria diferente, trazer experiência para os nossos clientes. Inovação, movimento para os nossos colaboradores, fazer coisas que saem do normal na confeitaria, né? Poder trazer um doce diferente, uma experiência diferente. Criar uma memória afetiva, com isso trazer fãs para a marca, né? Que vão replicar aí o nosso conceito, o nosso brand. A gente fica muito feliz e a gente tem esse propósito com a marca. Acho que esse é o que nos deixa em movimento. Eu tô pensando que fora toda essa parte linda que a gente falou de propósito, os boletos. Exatamente, também, né, gente? faz parte. O boleto faz a gente estar em movimento. É correria, meu amigo. Você que empreende, não imagina que tudo são flores, não. A gente tem que estar o dia a dia na operação fazendo acontecer. Isso move a gente também. Com certeza, e move muito. Ó. Acorda rápido dessa cama que tem uns boletos hoje do dia 20 para pagar. Fernanda de Belo Horizonte, Olha, que delícia! Família de Mineiro, vem de família de Mineiro. Conheço a turma de Belo Horizonte também. Obrigado aí pelo carinho. Né? Fala assim, ó. Como vocês captam outras marcas para dentro da Pico-Ruchas? Hoje nós somos uma das maiores confeiterias com collabs, né? Referência nisso também. A gente é muito procurado por esse motivo, porque a gente traz grandes marcas e marcas que, como a Ana disse aqui, que gostam de movimento, marcas que furam a nossa bolha em relação à confeitaria. São marcas que são do mercado nacional em si, não só sobre o nosso nicho. Então a gente fica muito feliz. Como a gente consegue isso? Nós temos algumas estratégias que assim são cumpridas, né? Essas estratégias para a gente contar tudo aqui. Mas uma estratégia muito boa, que parece ser muito óbvia, mas as pessoas não fazem, né? Que é contar a nossa história. A gente conta a nossa história muito bem, né? Óbvio que a gente tem que criar toda uma comunicação, né? Toda uma comunicação, uma conexão, que o seu fornecedor ele é um possível parceiro. Ele vai te gerar uma possível collab, uma possível ativação em loja. Então, assim, pegar a fruta mais baixa, sabe? Começa primeiro trazendo quem está próximo de você, quem está dentro do seu negócio. Eu tenho certeza que é uma estratégia muito boa. E, assim, a maior estratégia é contar a sua história de uma maneira muito certa, alinhar narrativa e contexto, porque eles querem saber se você vive aquilo que você está propondo para eles ali em relação à marca, em relação à imagem, em relação a conteúdo, em relação à valorização de tudo isso que está acontecendo. Você pode estar pensando, é fácil eles falarem isso porque hoje eles são grandes. Não, as nossas parcerias começaram lá atrás, né? Então é você mostrando o seu trabalho, o diferencial no seu trabalho. Olha, como ele falou, contando a história, né? Por que você faz isso tão bem como você faz assim? Outras pessoas vão querer vir para ver o que você faz tão bem, trazer novas pessoas e isso com marca também. Qual é o conceito da Pico-Ruchas, né? Trazer experiência. Às vezes a gente tem parcerias não porque a gente vende muito do produto delas, mas porque a gente traz um conceito diferente. Um brand muito definido. Vou dar um grande exemplo da nossa última collab. É uma marca de produto zero açúcar. Opa, achei que era uma outra collab que tá por vir aí, mas vamos lá, essa é da surpresa. De produto zero açúcar. Procurou a Pico-Ruchas porque eles queriam trazer os produtos zero açúcar deles para indulgência, para os doces assim, ó, cheio de calda. Porque quando você pensa em doce zero açúcar, é mais barrinha de cereal, uma coisa mais não tão indulgente. Então eles procuram a Pico-Ruchas pelo nosso conceito e daí a gente faz um match perfeito e consegue trazer para eles também um conceito diferente. Você acha que doce zero açúcar não tem sabor? Então se prepara para mudar de ideia. Aqui na Pico-Ruchas nós criamos uma linha zero de verdade, com o mesmo cuidado, mesma textura, mesmo sabor das nossas sobremesas tradicional. Tem cheesecake de morango, cheesecake de amora, bolo de cenoura com calda de brigadeiro meio amargo, bolo de chocolate, brigadeiro enroladinho, coxinha de brigadeiro com morango e até cappuccino zero açúcar. Tudo feito com ingredientes linha, ingredientes de muita qualidade. E um prazer, é lógico, totalmente no doce. Relaxa, é zero açúcar. Eu confesso, se ninguém me falasse que era zero, eu nem perceberia. É assim que a gente acredita que deve ser. Doce, leve, com sabor de Pico-Ruchas em cada colherada. Resultado, um movimento, assim, não preciso nem falar que o quão é importante a gente ter marcas ao nosso lado, porque isso traz autoridade, né? A gente cria aquele efeito associativo. Então, olhe isso só te valoriza, né? Olha então para os seus fornecedores, para os seus parceiros ou alguma loja do seu bairro, como que você pode fazer uma parceria com ele e assim começa, porque outras marcas vão vendo e vão querer estar com você. As marcas querem movimento, nem tudo é volume, tá? É conceito, história, brand, é o que a gente falou aqui agora, certo?
Mais pergunta aí também? Tenho Vamos lá, sim. Vamos continuar aqui. Tem o Rafael de Curitiba. Curitiba, olha, cidade... A gente teve em Curitiba agora há pouco tempo, numa feira, Sim, palestrando lá, sobre uma feira de confeitaria. confeiteiro, exatamente. E a gente foi falar exatamente dessa pergunta, Rafael. Que tipo de mentalidade você acredita que todo empreendedor precisa desenvolver? Olha, eu vou falar que, assim, quando a gente fala de mentalidade, a gente tem estudado muito isso, inclusive, a gente começa a entender que é o que muda o jogo, tá? E assim, a mentalidade de um empreendedor, ela já é nata. Óbvio que a gente desenvolve e a gente consegue abrir o campo quando a gente consegue perceber o óbvio e ouvir o óbvio de quem já está na nossa frente, de quem fez. Mas assim, a mentalidade é uma mentalidade de muita energia, uma mentalidade de resiliência, é uma mentalidade forte para quem quer inovar, para quem quer trazer movimento. Você tem que ter uma mentalidade literalmente de crescimento, de evolução, prosperidade, de ambiente, de pessoas. Não existe uma regra única assim, ou um ponto determinante para você ter um resultado maior do que você tem ou que você quer alcançar. Mas a mentalidade ela parte do princípio de um conjunto de princípios que você tem que trazer para você. Disciplina é uma das principais, a motivação ela vem, mas a disciplina ela tem que estar antes, porque nem sempre você vai estar pronto para fazer aquilo, mas você tem que estar disciplinado e entender que é a hora de fazer e só depende de você. Eu acho que são qualidades e características que todo empreendedor já tem. Coragem, então, não preciso nem falar. Se não fosse por coragem, a gente não teria alcançado os resultados que a gente tem hoje. Acho que o que desempata o nosso negócio em relação aos outros, né, que são do nosso nicho, é a nossa coragem. A gente desempata na coragem. E a nossa mentalidade, E isso tudo vai completar a sua mentalidade em relação às pessoas, às coisas, aos clientes, aos fornecedores. Acho que isso vai fazer, com certeza, você ter um resultado muito maior e melhor, né? Para finalizar assim, sua resposta, queira sempre mais. Seja sempre grato pelo que conquistou, mas queira sempre um passo a mais, né? Porque assim a gente vai se reinventando. Exatamente. Lembre sempre do dia 1, mas busque sempre o que está por vir ainda, que é a melhor parte, está aí. Gente, como tudo que é bom Passou dura muito rápido. Passou muito rápido esse nosso encontro semanal. Tem um monte de pergunta aqui, não deixe de mandar suas perguntas, tá? @IPTVOficial ou @IcoRuchas, a gente vai estar para responder aqui na próxima sexta-feira agora só, né? Próxima sexta-feira, espero você para o momento mais doce da televisão brasileira, hein? 21h30 aqui na IPTV. Um grande beijo! Tchau!